Bem-vindos, senhoras e senhores. Desenvolvido pela Easy Trigger e publicado pela Coffee Stain Publishing em 12 de maio de 2020. Hoje vou lhes contar a história de Hunt Down. Mas antes eu preciso falar sobre um evento que ocorre antes dos acontecimentos do jogo. No século XXI, houve uma grande guerra que devastou o mundo e colapsou todas as nações. Após essa catástrofe, uma nova sociedade surgiu das cinzas. Uma sociedade alimentada pela ganância e dominada por megacorporações que fornecem empregos e proteção para qualquer pessoa que obedecesse suas políticas. Por outro lado, o crime também aumentou muito. Gangues de rua, cartéis e sindicatos travam uma luta constante pelo poder contra rivais e as autoridades corporativas. Quando as autoridades não dão conta do serviço, os caçadores de recompensa entram em ação. Eles não se importam com grandes corporações ou grupos criminosos. Eles só obedecem a quem pagar mais. Depois de contratados, eles só têm um objetivo: caçar. E é nessa situação que os eventos do jogo iniciam. Tudo começa quando vemos um grupo de pessoas numa sala analisando informações de outras 3 pessoas. Eles são funcionários da corporação Shimamoto e estão escolhendo um de 3 caçadores de recompensa para realizar algumas tarefas. E sim, é aqui que escolhemos o nosso personagem. Temos 3 opções: a humana Anaconda, o ciborgue John Sawyer e o droid Mooman. No meu caso, eu escolhi o Mooman, mas ao decorrer do vídeo também vou falar dos outros protagonistas. Let's mow 'em down. Após a escolha, o caçador é contatado pela Wolf Mother da Shimamoto. Ela fala para o caçador que a caçada se iniciou e que ele foi contratado para realizar uma tarefa. E para começar, ele tem que ir atrás de Troy Lawman, líder da gangue Random Dolls, que de alguma forma teve acesso a um traje de choque mecanizado que a polícia usa para enfrentar os bandidos. Wolf Mother suspeita que tenha sido um trabalho interno. Ela também fala que o local que o caçador vai tem algumas recompensas menores, membros da gangue Random Dolls. Após receber as informações e ter um alvo para eliminar, o caçador parte para a caça. No momento não vou falar sobre o Mooman. Nessa parte vou focar só nos Random Dolls. Eles se localizam nos subúrbios e se vestem de forma punk, usando moicanos e coletes. Apesar de serem a gangue mais fraca, eles são muito numerosos. Os principais membros são Sweet Angel, Sid Hanson, Bad Boy Bob, Psychonaut e o líder deles, Troy Lawman. E é nessa ordem que eles vão ser caçados. Quando o caçador chega aos subúrbios, está um caos. Policiais contra os Random Dolls, chuva de brasa e cinzas e prédios em chamas. Mooman vai fazendo a limpa pelas ruas até chegar a um bar que Angel estava bagunçando. Os dois se enfrentam e depois de uma chuva de balas e facas voando de um lado para o outro, Angel vai ao chão. Vagando mais um pouco, o caçador encontra Sid, que aparentemente estava se divertindo antes de Mooman chegar. Ele parte para cima do caçador no soco, mas não adianta nada. Então ele recua rapidamente, pega uns halteres e parte para cima de novo. Mas seus músculos não impressionam ninguém, e logo ele vai ao chão. O próximo é Bob, que está localizado no ringue. E depois de cancelar muito CPF, Mooman chega ao ringue, onde deveria ter uma luta justa. Mas contra Bob, nenhuma luta é justa. E após uma batalha explosiva, Bob também vai ao chão. Depois disso, Mooman chega a um cinema em chamas e lá ele encontra Psychonaut, uma piromaníaca que gosta de usar umas coisas alucinógenas. De vez em quando, ela aparece e tenta dar um susto no caçador, enquanto deixa um rastro de destruição.
Quando Moomin finalmente chega na Imperatriz das Chamas, os dois travam um combate mortal, onde de um lado vinha chuva de balas, enquanto do outro vinha uma onda de fogo. E no meio dessa loucura, Moomin acerta um cilindro de gás, fazendo Psychonaut provar do próprio veneno. Mas ela não desiste e continua correndo atrás do caçador, enquanto o local está desabando. E depois de muita bala, Moomin manda mais um pro campeão. Restando agora o alvo principal, Troy Lawman. Troy está localizado no shopping, que está infestado de Random Dolls. Pelas informações que temos de Troy, podemos deduzir que ele já serviu a lei, mas com certeza nunca foi um bom homem, já que carrega crimes como corrupção e suborno, e muito provavelmente esse passado com a lei que facilitou o roubo do robô de choque da polícia. E depois de muito tiro, porrada e bomba, Moomin chega a Troy Lawman. Sir, this is your final warning. Come out with your hands above your head. Okay! Coming quietly now, sir! Area complete. Com a queda de Troy, os subúrbios ficarão mais tranquilos e a primeira parte da história se encerra. Após isso, Wolf Mother passa o próximo alvo. Unrolled Gold, líder dos Misconducts, uma gangue de hooligans que usam uniformes de jogadores de hóquei, além de serem especialistas em extorsão, roubo e uma propensão para explosivos. Eles se localizam em metrôs e esgotos, mas aparentemente a base principal seria um gigantesco estádio que eles chamam de arena. Wolf Mother fala para o caçador que Unrolled Gold mandou todos os Misconducts se reunir na arena. As autoridades não têm coragem de intervir e o Wolf Mother acredita que eles planejam algo. E é aí que o caçador entra na jogada. Wolf Mother envia informações dos principais membros e Moomin parte para a caça. Quando o caçador chega na estação de trem, podemos ver uma cena que demonstra todo o amor que os Misconducts têm com seus rivais. The subway is closed. Didn't you dollies pay attention? They got no respect for the colors. Kill them all! Nesse capítulo, além dos Misconducts, também vou falar de um dos protagonistas, o ciborgue John Sawyer.
Ele tem 148 anos, é o protagonista mais velho entre os três. Ele nasceu nas minas de Iríndio, um local que eu acredito que seja fora da Terra, mas não tem muitas informações sobre. E quando ficou mais velho, virou um policial das Forças Especiais, onde se tornou um veterano, mas um tempo depois acabou largando a lei. Acredito eu que tenha sido por causa da perda de uma grande parte de sua mandíbula inferior, muito provavelmente causada por um acidente ou ataque. Depois disso ele recebeu implantes cibernéticos e é por isso que ele está vivo há tanto tempo. Durante suas caçadas, suas armas principais são uma Red Cannon e um boomerang. Sim, um boomerang. E não subestime, ele até que é bem apelão. Agora, voltando para os Misconducts. O primeiro alvo é TNT Randy, um maluco com armamento bem explosivo e que dá muito trabalho para a polícia. Chegando nele, o caçador começa o combate. Ele fica se escondendo dentro de uma cabana, mas ela não dura muito. O problema é que depois disso, o cara enlouquece de vez e fica jogando dinamite para todo lado enquanto atira com uma bazuca. Mas é óbvio que isso é inútil para o caçador, e logo ele vai ao chão. Ponto para o caçador. Agora, o alvo é Nadia Drago. Ela era uma jogadora de hóquei que foi banida de um evento esportivo chamado CCCHL por comportamento não esportivo. Agora ela serve aos Misconducts como uma executora desonrosa, mas não por muito tempo. Após uma caminhada cheia de desafios, o caçador chega no eixo de manutenção, onde Drago está. Ela parte para cima do caçador para golpeá-lo, mas não dá certo e ela vai ao chão. Vendo que vai perder, ela ativa um mecanismo de choque dificultando a luta. Mas depois de tomar mais porrada, ela se aquieta de vez. Agora, o próximo alvo está nos esgotos. Enquanto o caçador avança, ele acaba sendo atacado por um veículo roubado de, aparentemente, limpeza dos esgotos. Depois de destruir o veículo, o caçador acaba vendo que tem várias armadilhas pelo caminho. Ele sobrevive e chega numa área que tem uma cabana e um veículo que parece bastante a Lata Velha de Ben 10. E é aqui que está o alvo, Murdoch, um veterano das forças de elite da guerra que devastou o mundo. Ele serve como um reforço para os Misconducts, mas provavelmente só em casos extremos, já que o cara é extremamente maníaco e desequilibrado. Bem, mas depois de um combate insano, caótico e esquisito, Murdoch vai ao chão. Mais um ponto para o caçador. Vagando mais pelos esgotos, o caçador chega em túneis mais antigos, onde Ted, o penúltimo inimigo, está. Ele é o contador e braço direito de Unruly Ghoul, um maldito psicopata com temperamento explosivo. O caçador encontra ele dentro de um cofre, onde ele ativa um sistema de segurança. Mas não adianta. Então ele desce para o combate e depois de uma luta bem acirrada, ele vai ao chão. E mais um ponto para o caçador. Agora é hora de falar do líder da gangue, o Unruly Ghoul. Rumores falam que ele cresceu no deserto com saqueadores e mutantes. Muito provavelmente seja por isso que ele seja tão desproporcional comparado aos outros chefes. De alguma forma ele entrou na cidade e se tornou o líder dos Misconducts, sendo visto como uma lenda após unir os estatutos da gangue. Além disso, os Misconducts também acreditam que seu líder seja um profeta, onde o mesmo afirma ser guiado por vozes. Agora, voltando para o caçador. Ele volta para a estação de trem e faz uma faxina lá. E vagando mais um pouco, ele chega a um elevador que dá acesso à arena. Enquanto sobe, o caçador pode ouvir o discurso do Unruly Ghoul, que está planejando um ataque e o caçador não pode deixar isso acontecer. E é aqui que o caçador terá seu empate contra o profano profeta. For tonight, all the charters are summoned! Tonight, we will gladly go out in the field of battle, and we shall move, and do everything we can do! And we will reach our field of battle by any means at our disposal! And when we get there, we will arrive violently! Tonight, we will rip the hearts from our enemy and leave them bleeding in the streets because they cannot
brothers and sisters, some uninvited guests made it to the show. Let's give them a proper introduction, shall we? Well, well, what have we here? Kittens strolling into the lion's den. It's showtime! Sir, get down on your knees and lean your head forward. We promise it will be painless. Game on! Abnormal tissue detected on this gentleman. Area complete. Após esse combate épico, a missão está cumprida e todos os filhos do Jason foram de F e não vão reviver na sequência. Após essa pequena bagunça, o Wolf Mother contata o caçador novamente. Ela explica que o caçador fez uma bagunça tão grande que algumas áreas do sistema de metrô foram fechadas. Mas agora que os principais membros dos Misconducts foram eliminados, a moral da gangue caiu muito, além de estarem vulneráveis para as autoridades terminarem o serviço. Porém, esses eventos fizeram com que os Hitseekers, uma organização de contrabandistas, ficassem inquietos. Eles operam no complexo industrial, principalmente sequestro de transportes e tráfico de armas. E o Wolf Mother acredita que esse é o momento perfeito para eles encerrarem os negócios para sempre. Seu líder é conhecido pelo apelido Ringo Road Rage, e ele é o próximo alvo. Os Hitseekers são uma organização de motoqueiros contrabandistas e traficantes. Eles se vestem como motoqueiros, mas também usam acessórios de soldados romanos. Quando o caçador chega na área industrial, ele vê Dandy roubando um caminhão, e ele é o primeiro alvo da organização. Mas agora vou falar de outro protagonista, a Anaconda. Ela nasceu na Terra e é a segunda protagonista mais velha do jogo, tendo 32 anos. Ela é uma ex-membro do comando e especialista em armas de fogo, que foi treinada para assassinar sem questionar ou piedade. Ela é bastante sarcástica e se diverte muito matando seus inimigos. Agora, voltando para os Hitseekers. A caçadora encontra Dandy embaixo de uma ponte, aparentemente destruída, acompanhado de uma garçonete. Os dois se enfrentam e depois de um combate bem tranquilo, ele vai dar um passeio sem volta. Agora, vagando pelo canteiro de obras, a caçadora encontra Suki, a sniper. Ela é uma especialista em contrabando, conhecendo rotas que facilitam o transporte de armas para todos os setores. A caçadora inicia o embate que é bem caótico e sufocante, mas Suki recebe o que merece e cai para o seu destino.
Agora, chegando no Ferro Velho, a caçadora encontra o The Overseer, um monstro que trafica pessoas. Ele é temido até pelos outros membros da organização. Ao chegar nele, a caçadora vê que ele está numa carruagem sendo puxado por um automóvel operado por algumas de suas vítimas. Durante a luta, ele tenta atropelar a caçadora e a mesma fica jogando bombas para destruir a carruagem. Depois de finalmente destruir, digamos que ele tem uma pequena conversa com suas vítimas. Mas durante o combate com o Overseer, tinha outro alvo observando a luta, Sonny. Muito provavelmente depois de ver seu companheiro ir de arrasta, ele fugiu para a refinaria. A caçadora vai atrás dele, mas é surpreendida quando Sonny aparece dirigindo uma espécie de caminhão monstro. Sonny é um membro original dos Heatseekers. Apesar de causar muita confusão, ele frequentemente tenta evitar as autoridades. E ele gosta muito de cantar. Depois de tentar transformar a caçadora em carne moída, ele bate numa parede e capota o veículo, quebrando seu violão. Eles fazem uma bagunça dentro da refinaria, mas Sonny não tem chance, então ele vai de Vasco. Ou não, já que ele volta extremamente deformado, e aparentemente sua queda fez o local entrar em colapso. Os dois se enfrentam nesse caos, mas Sonny não aguenta e cai no chão. Agora, restando somente Ringo. Ringo é conhecido como o rei do comércio de armas e o responsável por armar inúmeras gangues com armamento pesado e tecnologias avançadas. O fim dele é um golpe pesado na organização Heatseekers. Ringo está localizado em um armazém cheio de inimigos. O caçador adentra o armazém e depois de fazer uma limpa no local, o caçador encontra o Ringo. Well, that's the last crate. Let's hit the road. Seems like you're carrying illegal firearms, sir. Yeah, bounty hunter, but you don't look to me like the one who'll take them. Got a delivery to tend to. Pardon me. Depois dessa conversa amigável, o caçador acorda no veículo já em movimento, que está cheio de armas e inimigos. Enquanto o caçador avança, eliminando tudo que se move, Ringo, tentando se livrar dele, começa a explodir o veículo parte por parte, mas é inútil, e o caçador finalmente chega ao alvo. These mercs are a real pain in the ass. Jeff, bring out the vortex cannon, will ya? Fire when ready. Area complete. Agora que Ringo está fora da jogada, vai complicar bastante o acesso de outras gangues a armamentos pesados. Depois disso, Wolf Mother contata novamente o caçador, mas dessa vez para passar uma última tarefa. Ela parabeniza o caçador, mas fala que enquanto ele estava ocupado, uma grande organização tem crescido a uma taxa alarmante no centro da cidade. E se continuarem assim, logo eles ficarão tão grandes que as autoridades não terão nenhum efeito em suas operações.
Eles subornaram várias empresas de segurança e silenciosamente assumiram os cassinos no centro da cidade. Eles se chamam de The Number One Suspects. Eles são estilizados, quase que uma mistura de hip hop com uma cultura japonesa e samurai. Eles são bastante disciplinados e os mestres do crime organizado, e especialistas em artes marciais. Seu líder é o Shogun. Depois de receber os alvos, a caça começa. Mas agora eu vou falar do último protagonista, Mooman. Ele é um droide de reconhecimento feito no Complexo Lunar. Ele é o mais novo entre os caçadores, tendo apenas 7 anos. Ele foi roubado e modificado com um software proibido, se tornando a máquina mortífera que ele é no jogo. Ele é conhecido como o Green Reaper, o ceifeiro. Ele é bem educado e sempre se refere a ele mesmo como nós. Agora, voltando para os Number One Suspects, ao chegar no centro da cidade, o caçador vê 3 alvos: as gêmeas Dodson e Marlo, o mutante. Now this should cover your expenses. Any hired guns coming this way, shoot first and ask questions later, as agreed. As agreed. We will call for you when the time is needed. Run along now, little piggy. Depois dessa cena, o caçador avança pela área, sabendo que as autoridades não são confiáveis. Mas além desse problema, também tem dispositivos de segurança extremamente avançados, e o armamento deles também é extremamente apelão. Mas mesmo assim ele consegue avançar até chegar num dojo onde as gêmeas Dodson estão. Elas são 2 kunoichi extremamente habilidosas e ágeis, e atacam de forma sincronizada. Mas no meio da luta, uma das irmãs sofre um ataque letal, fazendo a outra jurar vingança contra o caçador e ativar os sistemas de segurança do dojo, complicando mais a luta. Mas no fim, o caçador é vitorioso. Chegando agora nos prédios mais altos da cidade, o alvo é Marlo, o até então pistoleiro mais rápido da cidade. Ele é responsável por manter a força policial sob controle, por meio de grandes subornos. O caçador avança pelos prédios até que um helicóptero da polícia aparece. Target in sight. Now you got nowhere to run, bounty hunter. Kill him. This was not the deal, sir. It's $50. Okay then. A partir daí, o helicóptero começa a atacar o caçador pelos prédios, onde o mesmo se esconde e avança até chegar a um arranha-céu que o helicóptero pousou. E aqui é revelado o motivo de Marlo se chamar mutante. O cara tem 4 braços, provavelmente assim como o Unrolled Gold, ele também é de fora da cidade, mas o jogo não fala nada sobre isso. Bem, mas depois de um tiroteio infernal no arranha-céu, Marlo, vendo que vai perder, recua pro helicóptero e começa a jogar tudo, sério, tudo, literalmente tudo que ele encontra no caçador, enquanto o helicóptero atira. Mas o helicóptero é destruído. Marlo até consegue escapar, mas vai de Vasco. Agora, o alvo é o grão-mestre Yudai. Ele se localiza na Cidade Velha. Enquanto o caçador avança, ele chega a um museu onde, sem querer, quebra um pote. E num piscar de olhos, ele é trancado e cercado pelos Number One Suspects. Depois de sobreviver ao ataque, ele chega ao grão-mestre. Ele é o mais respeitado dos fundadores da organização, e faixa preta quadrupla em Ganfu. O velho é maluco e a batalha contra ele é muito desafiadora, mas depois de um combate frenético, o grão-mestre é eliminado. Agora, chegando na área dos cassinos, o próximo alvo é Cira Rhodes. Ela é uma assassina de aluguel, mas também controla as casas noturnas e cassinos no centro da cidade. Ela usa um óculos VR que cria hologramas que podem interagir com as coisas à sua volta. O caçador segue Cira, que está pilotando uma moto e sendo acompanhada por uma limusine branca. Mas ela acaba percebendo o caçador e tenta atacá-lo. Ela não consegue eliminá-lo e vai embora. O caçador continua avançando pelos cassinos até chegar na sala de Cira, onde ela estava esperando. Ela começa a criar hologramas dela para derrotar o caçador, mas o holograma é destruído, fazendo Cira criar um holograma de sua cobra gigante. A luta se intensifica, mas o caçador destrói a cobra, fazendo o dispositivo de Cira ter um curto-circuito ou algo assim. Restando apenas o líder da organização, o invicto Shogun. Ele está localizado na torre, um gigantesco prédio cheio de guardas e membros do Number One Suspects. Sua influência é tão grande que vai das ruas até os assentos do governo. Seu domínio sobre o setor é firme.
Ele tem as melhores armas. É cercado por capangas leais e extremamente habilidoso com espadas. Ele nunca perdeu uma luta e todos sabem que o Shogun é o senhor. Ao chegar no local, o caçador passa por vários inimigos, destrói tudo. O lugar é cheio de decorações orientais. Ao fazer uma grande bagunça no local, o caçador chega a um corredor com 3 estátuas, mostrando uma figura alada, atacando o que parece ser membros das outras gangues do jogo, mostrando que os Number One Suspects são superior a todos. E no fim do corredor, o caçador se encontra com o Shogun. Impressive work, bounty hunter. You killed all my captains. Thank you, sir. The pleasure is all ours. What's the price on my head nowadays? 1 million credits, plus expenses. That includes ammunition repairs and maintenance. Pathetic. Guards, show no mercy. You will never take me alive. Depois dessa cena, o caçador começa a subir o prédio, enfrentando mais hordas de inimigos, devastando tudo. Inclusive nessa parte, tem um quadro que eu tenho certeza que é o Shogun no início de carreira. Bem, o caçador continua avançando até que... Hello, bounty hunter. Depois disso, o Shogun começa a atacar o caçador que nem um louco. Mas o caçador continua subindo o prédio. E depois de muito caos e destruição, Mooman chega ao topo do prédio. E com um grandioso amanhecer de fundo, o ceifador fica cara a cara com o Invictor. You've proven yourself to be solid number 1 material. Join us. Earn more credits. Just bow before the master. Bow down before Shogun. Apologies, sir. The contract for your head is already signed. Now, we have work to do. I'll teach you about the number 1. Our battle will continue in hell.
possible? Swift calculation. We have perfect protocols. You, Homo sapiens, do not. You think your fight ends with me, Bounty Hunter? Look carefully at your employers. We have more in common than you think. Speak out, despicable human. Others will rise to take my place sooner than you think, Bounty Hunter. Area complete. Not 0.1% chance to survive ground impact. Get in, quick! Now, you bounty hunters really done it. This ain't no goddamn rescue service, you know? Do you people have any idea how much expenses I have? And keeping this piece of junk together ain't exactly my profession. Look, somebody gotta do it. Hey, do you know how... Depois dessa batalha foda, o caçador tem sua última conversa com a senhorita Rose. My child, you have exceeded all expectations. Sadly, I have some unfortunate news for you. You were never supposed to make it out alive. How come? You see, the company is under new management, and our recent directives have been to take over more territories and eliminate all possible evidence of our involvement. I still expect compensation for my efforts, Ms. Rose. This means that your employment is, unfortunately, terminated, and a bounty is now being placed on your head. And it seems my head as well. Such an unforeseen turn of events. However, all contracts must be honored, and I believe my retirement from this company is imminent. A contract is still a contract, and a rose is still a rose. Wolf Mother. And as long as there is a hunter, there will always be a hunt down. E é aqui que a história se encerra. Agradeço a todos que ficaram até aqui e peço que vocês se inscrevam e deixem o like, por favor. Se quiserem que eu conte a história de outro jogo, deixe aí nos comentários e tal. Comentem o que vocês acharam do vídeo, o que é que vocês não gostaram e tal. E eu vou ficando nessa. Falou!